Fala galera do Radiopost, sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Sou Rodrigo Flamini, médico radiologista, editor-chefe do Radiopost e um empolgado por discutir casos sobre radiologia e a melhor forma de aplicá-la para ajudar os nossos pacientes. Cervicalgia, dorsalgia e lombalgia, né? Então, essa é uma das queixas mais comuns, seja no ambulatório, seja na urgência, principalmente à medida que a população vai envelhecendo, a gente vai se deparando cada vez mais frequente, de forma mais frequente com essa queixa, seja nos nossos exames, para quem é radiologista, e seja para quem está lá na frente de combate, atendendo os pacientes. E aí, recentemente, uma querida amiga que é seguidora lá no Instagram deixou aqui, ó, até hoje não sei contar as vértebras direito, pedindo uma dica para a gente contar as vértebras. E isso pode parecer simples, mas nem sempre é tão fácil, porque existem algumas variações. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar aqui de forma prática algumas estratégias que podem te ajudar a identificar e caracterizar as vértebras, destacando aqui que nem sempre você vai ter na tomografia todo o segmento dorsal e lombar. Muitas vezes você tem um tórax e aí você vai ter vértebras torácicas e talvez a primeira e a segunda lombar. Exames do abdômen, no qual você vai ter aqui, ó, um pouco de vértebras, as últimas vértebras dorsais e as vértebras lombares e sacral, se for um abdômen superior, e eventualmente o sacro inteiro, se for um abdômen total. Então vamos parar de enrolação e vamos para o que importa de fato, que é ver as imagens. Vamos lá. Eu separei um exame aqui que tem tórax e abdômen e, de certa forma, ele ajuda bastante a gente a interpretar isso. Eu sugiro estratégias educacionais, né? Por exemplo, a galera que faz o curso de raio-x, eu sempre sugiro para o cara que está estudando radiografia de tórax, faz o caminho reverso, pega a tomografia dos pacientes que tiver tomografia, volta, procura as alterações de forma consistente na radiografia. À medida que você for melhorando na tomografia, o conhecimento anatômico que você vai ter de lá, tridimensional, você vai conseguir aplicar na radiografia de forma mais eficiente. A mesma coisa serve para as outras áreas, né? Então, sempre que você pegar um exame, tenta transpor aqueles achados para os outros métodos. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar um corte axial, uma tomografia de abdômen, e aqui eu tenho o mesmo paciente em uma aquisição que foi contínua, que incluiu o tórax e o abdômen, né? A pelve está fora aqui, a gente está vendo a cicatriz umbilical aqui, um pedaço do fígado, o diafragma está aqui, o coração está nessa região. Hoje, nosso objetivo não é falar dos órgãos moles, vamos falar de coluna. Então, vou usar essa estratégia, ó, a linha verde, quando eu rolo o exame aqui, ela está me dando o plano nessa reconstrução sagital de onde eu estou localizado. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que as vértebras são estruturas ósseas que são compostas por osso cortical e osso medular, né? Então você vê que tem um osso mais branquinho na periferia e um osso medular na parte central. Você consegue ver isso aqui também, ó. A parte cortical ela é mais densa, né? E a medular ela é menos densa. Por quê? Porque ela tem gordura, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai substituindo a medula óssea vermelha pela medula óssea amarela, e ela não é medula óssea amarela à toa, né? Porque ela tem gordura, e a gordura é menos densa que o cálcio, então essa região é menos branca do que essa. Isso é importante você entender as constituições de cada segmento ósseo. Agora, as vértebras têm esse formato retangular, por vezes parece até um quadrado, né? E estão distribuídas nos segmentos cervical, que a gente está vendo o finalzinho dele aqui, torácico, lombar, sacral e coxígeo. De forma prática, porque você vai ver na grande maioria das vezes, você vai ver o segmento cervical. O segmento cervical, a gente tem ali 7 vértebras cervicais. Então a gente tem, e a gente vai nomeá-las C1 a C7, né? C2, C3, C4. Então, essa é uma sequência que a gente usa, inclusive,
para o torácico. O torácico vai ser chamado de T1, T2, T3. E aí há alguma discussão na literatura se você usa T ou D de dorsal, porque nos exames de ressonância poderia haver alguma confusão quando você fizesse alusão às sequências T1, T2. Mas como você não tem T7, T8, T9, T10 de sequências, né? Então isso está cada vez se preferindo mais utilizar a nomenclatura com o T de torácico. Beleza. Geralmente a gente tem 12 vértebras torácicas, então são 7 cervicais com 12 torácicas e geralmente 5 lombares. Perceba que o tamanho das vértebras, né, o volume das vértebras, ele vai aumentando à medida que você vai vindo da região cervical para a região lombar. Naturalmente, essa região é uma região que aguenta mais carga do que a região cervical. Agora, quando a gente fala de vértebras, a gente tem algumas partes, né? A gente tem o corpo da vértebra, o pedículo, que é esse pedaço, que conecta o corpo, só para a gente ver no outro plano. Pedículo, e aqui a gente vai conectar com o arco posterior. Aqui a gente tem o processo transverso e as lâminas, direita e esquerda. Beleza? Tá, Rodrigo, você falou que ia me ensinar a contar a vértebra, agora só contou conversa fiada, não me ensinou nada. Vamos usar a estratégia que eu uso. Funciona mais ou menos assim. Você está vendo esse exame de abdômen e vamos supor que você encontre uma lesão nessa vértebra aqui. Tá? Se você tiver disponível à sua mão a reconstrução, se você está vendo o exame numa workstation, você vai pegar o sagital, que é um corte nobre, né, para a coluna, e vai procurar o último arco costal. Então, procura a costelinha aqui, ó. Você saiu da linha média e tá aqui, ó, contando arcos costais. Ó. Esse é o nosso último arco costal. Tá vendo que à medida que eu chego aqui, eu só chego nos processos transversos. Esse aqui é mais longo. Então, esse é o 12º arco costal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou segui-lo, né? Segui-lo que eu digo eu estou me movimentando, olha aqui a linha verde. Eu estou me movimentando rumo a quem? Ao vértebra, que está na região, no plano central sagital. Então, estou voltando aqui e encontro a vértebra, ó. Ele se conectando com a vértebra aqui, a articulação costo vertebral. Ó, vou voltar para não ficar perdido. Costela. E aí perceba que a costela não é reta, né? A costela é inclinada. No raio-x você consegue ver isso com muita facilidade. Então ela está subindo, subindo, subindo. Conectou aqui, ó, com a vértebra. Então, eu estou neste plano, olhando isso aqui, ó. Então, a articulação vértebro costal ou costo vertebral. Então, tem essa faceta aqui para articular. Ok. Se o 12º arco se conecta aqui, que vértebra é essa? T12. A partir do momento que eu sei qual é T12, o que é que eu faço? Eu conto as vértebras para baixo. Então, aqui eu tenho L1, L2, L3, L4, L5. Depois eu entro aonde? Nas vértebras sacrais. E aqui, só para quem ainda tiver perdido do ponto de vista anatômico, né, eu tenho os corpos vertebrais. Na ressonância a gente vê com muita elegância o ligamento longitudinal posterior, que ele... Deixa eu desenhar aqui. Ele estaria aqui, ó, ajudando a dar estrutura para a coluna, para esses corpos vertebrais não deslocarem. Esse espaço aqui entre o amarelo e o laranja é o canal vertebral. O canal vertebral ósseo está aqui, ó. Nesse interior, quem é que passa? A medula espinhal e as raízes
da cauda equina. Os nervos que emergem da medula espinhal saem aqui do saco dural, eles passam pelos neuroforames. Esse neuroforame está bem bonito, bem amplo, e eles vão fazer o trabalho deles, inervar as estruturas. Beleza. Então a gente viu anterior, ligamento longitudinal posterior, canal vertebral, mais posterior aqui eu tenho o quê? Que não deve deixar de ser avaliado, o processo espinhoso, que é este pedaço aqui, ó. É importante que você se familiarize com o espaço, porque o processo espinhoso ele não fica solto. Se você olhar aqui com calma, o que você tem? Um ligamento interespinhoso, que dá estrutura aqui posteriormente. Então, entre os processos espinhosos, você vai ver uma estrutura que prende um ao outro. Eventualmente, à medida que a gente vai envelhecendo e vai perdendo musculatura, esse espaço aqui ele pode ir reduzindo e a gente ir impactando um processo espinhoso no outro. Tem até uma síndrome com um nome interessante, chama síndrome de Baastrup. Quando a gente tem uma redução expressiva e aí um processo espinhoso começa a bater no outro. Naturalmente, isso gera processo inflamatório e isso pode doer. Geralmente por insuficiência do ligamento, né? O ligamento vai gastando à medida que a gente vai perdendo musculatura paravertebral, que é outra coisa importante quando a gente estiver avaliando a coluna, seja na tomo ou na ressonância, olhar para essa musculatura. Então a gente tem o psoas, a gente tem os eretores da espinha, e olha como eles estão lipossubstituídos, eles estão infiltrados por gordura. Tá? O que a gente quer é que o músculo seja assim, ó, forte, sem gordura. À medida que eu tenho gordura, o músculo está deixando de executar a sua função de forma adequada e eu vou causando o quê? Sobrecarga nas outras estruturas de sustentação. Agora, para a gente fechar e o vídeo não ficar muito extenso, eu vou aproveitar a transição cérvico-torácica, tá? A estratégia é a mesma. Você vai procurar aqui no sagital o primeiro arco costal. Né? Então, o primeiro arco costal ele se articula com o manúbrio. Então, você vai segui-lo, ó. Sai lá do manúbrio, ascende, né? Interessante, se você lauda lá raio-x, a gente fala muito disso lá no curso de raio-x. Ele não é reto, né? Ele começa posterior e mais alto e vai se articular lá em cima. Então a gente tem aqui T1, T2, T3, T4, T5. Uma dica é que o quarto/quinto corpos vertebrais, eles vão estar no nível de quem? Da crosta da aorta. Isso já te dá uma pista. Só para você lembrar a anatomia aí, eu tenho ascendente, crosta e a descendente está aqui atrás. Então, olhando no axial, ó, ponto importante, a linha verde é o corte. Então, eu estou fazendo um corte axial verdadeiro, mas ele não é um axial verdadeiro da vértebra. Tá vendo que eu começo a pegar a pontinha da vértebra lá atrás, antes de pegar a vértebra aqui? Então, às vezes, isso pode te dificultar, ó, porque o arco ele sai lá da pontinha. Ó. Uma coisa que você pode fazer é, vamos terminar aqui para você, depois eu mostro como é que isso você pode fazer se você tiver a workstation na sua mão, que fica mais fácil. Então é importante você ver que o axial verdadeiro não é o axial verdadeiro da coluna. Quem lauda a coluna vê isso porque, por exemplo, quando você vai ver um processo degenerativo discal, o ideal é que você olhe o corte num eixo assim, ó. Porque aí você consegue ver as protrusões ou os abaulamentos melhor. Se você está olhando desse jeito, você pode superestimar ou subestimar a avaliação dessa região, que é a região para onde o disco tem mais facilidade para correr. A gente vai chegar ali. Vamos só terminar isso aqui, ó.
primeiro corpo vertebral, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, o quarto e o quinto estão no nível do arco. Então, vamos lá. Primeiro, segundo corpo, terceiro corpo vertebral, quarto corpo vertebral, quinto corpo vertebral, no nível da crosta da aorta. Uma coisa que você pode fazer é reconstruir desta forma aqui, ó. Isso é feito geralmente quando a gente vai analisar a coluna, né? Lá na ressonância, os cortes já são feitos dessa forma para você avaliar. Estou falando de coluna degenerativa, né? Então, você está avaliando os processos degenerativos. Olha aqui que interessante. Vamos pegar aqui esse modelo. Nesse plano aqui, ó, nesse plano aqui que a gente está, a avaliação do axial, que é esse corte aqui, ela está longitudinal ao disco, né? Ela está cortando no meio, ela está perpendicular ao disco, né? Passando junto com o disco. Então, você consegue avaliar as protrusões aqui melhor do que se eu fizer isso aqui, ó. Isso foi adquirido em bloco, né? Ó, tenta avaliar esse disco aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo. Nessa região, num mesmo corte axial, então, isso que eu estou vendo nessa região aqui é esse corte, ó. Eu estou vendo cá na frente, eu estou vendo um pedaço de T3. Cá atrás, eu estou vendo um pedaço de T4, ó, pontinha de T4. E no meio do caminho, eu estou vendo quem? O disco intervertebral. Para eu avaliar o disco intervertebral, o que eu tenho que fazer? Fazer o corte axial de uma forma que eu alinhe o disco. Ó. Então é como se o tomógrafo, ao invés de cortar assim, deixa eu desenhar, assim, que seria um axial verdadeiro, agora eu faço um axial do disco, que é o roxinho, né? Aí, nesse outro disco, o que eu tenho que fazer? Alinhar para o disco. Para esse, alinhar para esse. E esse para esse. Então, é diferente a angulação para que eu possa avaliar o disco. Aí você vai falar, Rodrigo, e qual que é a diferença disso na prática? Para não ficar muito extenso. Quando você faz um abdômen, por exemplo, o que você está fazendo é ou um tórax, você está fazendo um axial verdadeiro, porque você está dando preferência para avaliar o quê? Para avaliar o parênquima pulmonar, para avaliar o derrame pleural, para avaliar o mediastino, e não para avaliar o processo degenerativo da coluna. Quando você faz um protocolo para a coluna, você adquire esse mesmo volume, só que o que vai ser apresentado para você nas imagens que você recebe em filme, ou nas imagens já processadas pelo técnico, são os cortes que vão estar alinhados com os discos intervertebrais. Eu espero que tenha ajudado, né? Eventuais dúvidas que vocês tenham, vocês deixem aqui. Deixem lá no Instagram também. Eu gostei dessa estratégia, vocês deixarem dúvidas lá e a gente trazê-las de forma mais prática, respondidas aqui. Se você está gostando do conteúdo, aí você já sabe, né? A história é a mesma. Dá aquele joinha para impulsionar o canal. Confere se você continua inscrito no canal, né? E tem recebido relatos de pessoas que por um motivo ou outro não estão mais inscritas no canal. À medida que o canal cresce, o YouTube percebe que o que a gente está fazendo é bom, é bem feito e ajuda a distribuir o nosso conteúdo para outras pessoas e não te custa nada e ajuda a família Radiopostos a crescer. Disclaimer, se você for paciente, você já sabe. Esse é um vídeo com intuito educacional. Espero que você tenha aprendido. Ele não tem objetivo de fazer você se tratar. Se você está com dor nas costas, se você está com dor na lombar, está com dor cervical,
existe uma lista de diagnósticos. O mais comum é degenerativo, mas tem outras doenças que dão dor na coluna. Então você precisa ser avaliado por um médico. Se você já fez o seu exame, é importantíssimo que você leve o exame ao médico para que ele possa te avaliar, olhar os seus exames e tomar a melhor decisão para você. A gente se vê no próximo vídeo.